Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um episódio do podcast Galo Arrasando do Meu Sofrer. Podcast onde eu irei conversar sobre o melhor time do mundo, o Clube Atlético Mineiro. Toda semana tem episódio novo, se acompanha nesse projeto e deixe seu comentário sobre esse episódio. Ontem o Atlético venceu a Tombense por 2-0, gol de Rony, um gol contra, e se garantiu na final do Campeonato Mineiro, depois de um início turbulento no Campeonato Mineiro, onde a gente quase fez um vexame de não se classificar na primeira fase, mas aí os titulares voltaram, o time se recuperou, vem jogando bem, vem dando muita esperança pra gente nesse ano, de um ano melhor, de um ano mais estável, principalmente defensivamente agora com a chegada do Cuca. Eu vou fazer esse comentário quando eu falar do Everson, mas a diferença de você ter um time mais confiável defensivamente é absurda. Isso fez muito bem pro time, muito bem para a confiança dos jogadores e muito bem para a confiança dos nossos defensores, principalmente do nosso goleiro Everson, que o ano passado foi muito mal, principalmente no primeiro semestre, porque estava totalmente exposto, e esse ano, com a defesa muito mais sólida, o Everson volta a ser um dos melhores goleiros do Brasil, talvez o melhor goleiro do Brasil nesse momento. E aí o Atlético chega nessa final de Campeonato Mineiro com esperanças renovadas e com muito otimismo. Na final do Campeonato Mineiro a gente vai pegar o América, que se classificou em cima do Cruzeiro. O Atlético chega à sua 19ª final seguida do Campeonato Mineiro. É realmente incrível essa sequência, ou talvez seja a sua obrigação, e o nosso rival azul que seja bem fraco e não consiga realizar esse feito, porque o Atlético chega à 19ª final seguida, e nesses 19 anos o Atlético viveu aí um dos seus piores momentos da sua história, com o time na Série B, com um time muito fraco, e mesmo assim estava lá todo ano na final, com um time bom também chegou na final, com um time mediano também chegou na final. Estamos aí na expectativa do Atlético conseguir vencer o hexacampeonato mineiro 6 vezes seguida. Não vai ser fácil, o time do América costuma dificultar as coisas pro Atlético. O Atlético não costuma ter vida fácil contra o América, sempre são jogos apertados, jogos difíceis, então eu espero aí placares baixos e bastante luta pro Atlético conseguir levar o campeonato, mas agora só falta um adversário. Falando um pouquinho sobre o jogo contra a Tombense, o Atlético entrou em campo com a formação que eu imagino que a maioria dos atleticanos imagina que é a formação ideal, principalmente pelo momento e pela falta de jogadores como o Júnior Santos, que está contundido. O Atlético foi em campo com Everson no gol, nas laterais Natanael e Guilherme Arana, na zaga Lianca e Júnior Alonso, na volância o Franco e o Gabriel Menino, e no ataque Scarpa, Hulk, Coelho e Rony. Essa, na minha humilde opinião, é provavelmente a melhor escalação possível para o Atlético fazer, onde o Atlético consegue jogar com seus melhores jogadores e consegue colocar velocidade no ataque, algo que faltou bastante pra gente o ano passado, e certamente vai ser a escalação aí que o Atlético vai usar pelo menos no início do Campeonato Brasileiro, até a possível chegada aí de reforços na zaga ou no meio campo, que a gente tem esperança que chegue no meio desse ano, e também com a volta do Júnior Santos, mas por enquanto certamente esse vai ser o time. Eu realmente acredito que é a melhor opção pro Atlético. O Rubens vinha sendo titular, né? Basicamente a diferença que o Atlético, da escalação que o Atlético utilizou na maioria das partidas do Campeonato Mineiro, a diferença é o Rony no lugar do Rubens, e eu acho que simplesmente não tinha como não acontecer isso. O Rubens é um jogador muito útil, ele tem uma capacidade física excelente, é um jogador com muita vontade, muita raça, mas ele tem uma dificuldade técnica muito alta, ele certamente não conseguiria desempenhar bem essa função no ataque no alto nível, então faz sentido já o Atlético trocá-lo pelo Rony, e vem dado certo. O Rony vem jogado bem. O Rony me lembra muito o Paulinho, não exatamente em estilo de jogo, mas nessa capacidade de posicionamento, sabe, de se livrar da marcação, de conseguir boas oportunidades de gol. Era a melhor característica do Paulinho, né? Paulinho às vezes brigava com a bola quando precisava criar uma jogada, mas ele tinha essa capacidade de posicionamento incrível, então ele sempre tinha boas oportunidades de fazer gol, perdia muito, é claro, mas era uma qualidade, assim, inquestionável, essa de posicionamento, e o Rony também possui essa qualidade, e nessa partida contra a Tombense, aos 18 minutos do primeiro tempo, ele mostrou isso em um belo passe do Tomás Coelho, Rony, que estava bem posicionado e ficou sozinho no lançamento, saiu cara a cara com o goleiro, bateu cruzado e fez o gol, abrindo o placar para o Atlético aos 18 minutos do primeiro tempo. E uma jogada aí do Rony e do Coelho, que são as duas novidades aí de 2025 e duas boas novidades. São dois jogadores rápidos que o Atlético precisava, um jogador com técnica e com bons passes, que é o Tomás Coelho, vem demonstrado essa qualidade durante as partidas que vem jogado, e o Rony, que traz essa
essa velocidade e posicionamento para sair com boas oportunidades, para sair na cara do gol. Por exemplo, o Rony tá aí há pouco tempo, mas se você olhar os melhores momentos das partidas do Atlético, você vai ver ele sempre lá tendo boas oportunidades. Então foram 2 boas contratações do Atlético e que vem mostrando resultado. E eu espero que aí nas finais do Campeonato Mineiro e no Campeonato Brasileiro eles continuem em evolução e certamente vão ter oportunidades, porque nesse momento são titulares incontestáveis do Atlético. Essa foi uma boa partida do Atlético novamente. Esse time titular do Atlético vem jogando bem constantemente. Às vezes tem algum tempo ruim, mas é um tempo ruim em que ele não sofre, né, defensivamente. É um tempo ruim que ele tem só dificuldade de criação. É óbvio que até o momento o nível dos adversários do Atlético não foi muito alto, então não dá para ter julgamentos muito concretos sobre o time, mas a esperança de tempos melhores para o Atlético em 2025 continua firme. E aí, no segundo tempo, tivemos aí um susto. O Hulk saiu no início do segundo tempo com uma contusão. Nas entrevistas pós-jogo, disseram que não se sabe ainda se é grave ou não. Não pareceu ser grave, mas mesmo assim é o Hulk, então perdê-lo seria muito problemático para o Atlético, então vamos torcer para não ser nada demais. E caso seja necessário que ele seja poupado, o Atlético teve a volta do Alisson, né? O torneio da seleção brasileira de base já acabou, o Atlético já teve a volta do Alisson aí. Vamos torcer, no caso do Hulk não poder jogar, o Atlético conseguir aí fazer uma escalação que mantenha aí o time agudo aí no ataque. Eu acredito que é provável que seja o Alisson no lugar do Hulk, ou talvez o Davidson, né? As 2 maiores possibilidades de troca em caso o Hulk não possa jogar. E eu acredito que para derrotar o América na final talvez seja o suficiente. Eu espero que seja, né? O Atlético, o América, como eu disse, é um adversário difícil pro Atlético, sempre é, mas é um adversário de Série B, né? Então o Atlético deveria ser capaz de jogar bem contra o América mesmo sem o Hulk. Mas voltando a falar da partida aqui, aos 8 minutos do segundo tempo, o Scarpa faz um cruzamento no segundo pau na área da Tombense e o Júnior Alonso escora pro meio da área e o zagueiro da Tombense faz um gol contra, fazendo 2-0 e decretando a vitória do Atlético. O Atlético continuou dominante na partida e sofreu só em um momento ali, que foi aos 23 minutos do segundo tempo, quando o Júnior Alonso fez um pênalti no atacante da Tombense. E esse pênalti não mudou nada, mas eu quero fazer um comentário sobre esse pênalti porque foi um pênalti meio mandrake, na minha opinião. Eu acredito que se fosse o contrário, um atacante do Atlético sofrendo aquele pênalti, iria ter o burburinho aí do time azul e dos chorões aí de que foi um pênalti mandrake pro Atlético, porque foi um pênalti assim bem meia boca. Mas o árbitro marcou esse pênalti pro Tombense, mas não resultou em nada porque o Everson tava lá, defendeu o pênalti. O Everson segue como sendo um dos melhores jogadores do ano. Como eu disse, ele só não é o melhor jogador do ano porque temos o Hulk. O Everson numa temporada muito boa e é o que eu disse no meu início de comentário, a diferença que faz ter uma defesa sólida, sabe? Parecia o ano passado que o Everson tava sempre a ponto de tomar gol, porque tava sempre o time adversário no 1 contra os zagueiros e era aquele Deus nos acuda, aquele ataque kamikaze, mas que não criava nada. Então o Atlético não tinha um ataque ruim e uma defesa pior. E esse ano, meu Deus, graças a Deus, a gente tem uma defesa sólida, uma defesa segura. E isso faz muito bem para qualquer goleiro. Isso dá a chance do goleiro, assim, brilhar. Porque agora ele não tá sempre exposto e perdendo confiança. E o Everson vem muito bem e aumenta muito as nossas expectativas, porque no ano passado a gente até flertou com a possibilidade de que talvez o Everson estivesse em declínio, mas não era isso. O problema era o técnico, o problema era aquela defesa horrível, aquela defesa kamikaze. Estamos aí com praticamente os mesmos jogadores na defesa e hoje o time é muito mais seguro. Você pode estar pensando aí, mas os adversários são mais fracos. Não era isso. Quando você assiste os jogos do Atlético do Milito, não importava o adversário. O Atlético sempre estava tomando contra-ataque no 1 contra 1. Sempre. Podia ser o Atlético Goianiense ou o Botafogo. Podia ser o melhor time da Série A ou o pior time da Série A. Até na Copa do Brasil, o Atlético tomou vários gols do CRB, por exemplo. Então não era uma questão de time, e sim de postura, de tática de campo. E isso foi, felizmente, consertado pelo Cuca. O Atlético segue invicto na competição, segue tomando pouquíssimos gols. Há muito tempo aí não toma gol. O último gol tomado foi contra o América, o adversário aí da final do Mineiro. Esse meu episódio de hoje demonstra como as coisas estão melhores para o Atlético. Enquanto os meus episódios eu tava super ranzinza, super preocupado com o Atlético, os resultados em campos vão aliviando. Os problemas de gestão continuam os mesmos. A SAF do Atlético ainda é a pior do Brasil. O que a SAF do Atlético fez esse ano foi um absurdo. Eles fizeram um péssimo planejamento, são uma diretoria horrível, não sabem nada de futebol, mas eles trouxeram
trouxeram um técnico de verdade. E o técnico de verdade resolveu as coisas dentro de campo. E isso dá confiança pra torcida e isso alivia as críticas. Mas é uma grande mudança, né? Os últimos episódios gravados são bem mais otimistas e cheios de comentários positivos, porque a confiança dentro de campo faz a gente se importar menos com os erros fora de campo. Mas por hoje é só. Muito feliz pela vitória contra o Tombense. Muito triste porque o nosso rival azul novamente não deu conta nem de chegar na final do Campeonato Mineiro. Queria que o Atlético batesse neles novamente aí para ganhar o Hexa, mas no fim das contas a final vai ser entre os dois melhores times de Minas Gerais, pelo menos nesse ano de 2025. Semana que vem tem mais episódio. Eu volto aqui num pós-jogo do Atlético. Eu agradeço a todos que escutaram até aqui. Bora Galo, bora vencer esse Hexa campeonato. Eu fico por aqui. God bless e good night.